assunto. Recebemos agora o doutor Arnóbio Rocha. Seja muito bem-vindo, doutor Arnóbio, 17 horas e 13 minutos e 13 segundos, aqui na capital paulista, São Paulo. Falo diretamente aqui da Avenida Paulista, um frio, a temperatura despencou, como diz lá em Minas. Tudo bem, doutor Arnóbio? Podemos dizer, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o professor Valério Arcari aqui. Podemos dizer que essa segunda-feira mais tensa, numa perspectiva da geopolítica, durante a nossa existência, doutor Arnóbio. Boa tarde, querido. Opa, boa tarde, Dom, boa tarde a quem nos assiste, ou boa noite, bom dia, né? Depende do horário que está assistindo. Eu penso que essa é uma das, talvez a segunda ou essas duas últimas semanas, elas lembram, em alguma medida, a crise dos mísseis lá de Cuba, lá em 63, que ali teve um momento de tensão muito próximo para que tivesse uma disputa, né, de guerra nuclear ali na época, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ali foram 13 dias de muita tensão, acabou um recuo, né, da União Soviética em instalar mísseis ali balísticos, era a acusação americana, e foi um período muito tenso, ali do ponto de vista de um conflito, não diretamente, mas indiretamente. Esse conflito da agora, ele se reverte primeiro em algum caráter muito mais, que não tem uma explicação. Eu ouvindo as palavras do professor Valério, e realmente ele tem razão nesse sentido. Não há uma razão clara, manifesta, a não ser a limpeza da barra de Israel em relação ao genocídio palestino. E aí eles partiram por algo que é comum, né, em relação aos Estados Unidos, agiram como sicários, né, como pistoleiros, qualquer coisa que o valha em relação aos Estados Unidos para atacar o Irã, né. Ele o fez através das suas forças, né, e através de um guia muito claro, porque todos os ataques eles foram feitos através com uma precisão cirúrgica de satélites, de análise de imagem, toda a tecnologia à disposição de Israel para que, obviamente, que os Estados Unidos deu o suporte, assim como o domo de defesa, né, que destrói a maioria dos mísseis lançados pelo Irã na sua defesa. Então, assim, houve essa combinação muito clara, né? Hoje eu escrevi exatamente sobre isso, né? Um consórcio de uma guerra suja, que o Irã não está envolvido diretamente no conflito, e serviu para vários propósitos. O primeiro deles é que hoje ninguém mais fala sobre o genocídio de Gaza, que ali, exceto os Estados Unidos, todo o mundo, inclusive a Europa, envergonhadamente, né, porque só agora, recentemente, é que passou a condenar as ações de Israel lá em Gaza. Mas, para surpresa, ou nenhuma surpresa no mundo, no final de semana, os Estados Unidos resolveram fazer uma intervenção direta, né? A intervenção direta responde a um problema muito grave, porque o envio de aviões especiais e o tipo de armamento e de bomba jogado especificamente em Fordow, né, que é onde eles dizem que tem o laboratório, a fabricação, o enriquecimento do urânio. Imagina que eles jogaram uma bomba específica de 15 toneladas, que Israel não tem especificamente, né? Israel tem ogivas nucleares, mas essas ogivas seria um hecatombe. Mas não tinha essa bomba específica para tentar destruir montanhas e rochas. Então, essa destruição põe em risco a própria segurança de toda a região. Porque se há um vazamento de urânio, é um vazamento, um lixo tóxico extremamente gravoso, né? Extremamente grave o que poderia acontecer naquela região. Além dos ataques, aí um ataque periférico, que também é muito preocupante, quando os Estados Unidos atacaram usinas nucleares. Isso, do ponto de vista da agência que controla a não proliferação de armas nucleares, ela é condenada, né? É um dos itens do protocolo de que nenhum país pode atacar
instalações nucleares ou usinas nucleares, que são usinas de energia, não tem relação com o beneficiamento de urânio ou qualquer coisa que o valha. São usinas para produção de eletricidade. Assim como tem nos Estados Unidos, eles têm vários. Eu morei no Japão tem a base da sua energia, são usinas nucleares, inclusive lá em Fukushima, o desastre que houve em Fukushima, ou o desastre que houve em Chernobyl. Nessa guerra, por exemplo, da Ucrânia da Rússia, a Rússia invadiu e cercou uma usina nuclear, fazendo uma espécie de proteção para que os próprios ucranianos não destruíssem a usina e acusassem que tinha sido os russos, que é a maior usina nuclear da Europa. Então, assim, há todo um cuidado, há todo um protocolo de respeito, porque quando você tem um estouro nuclear, você não é um país em si. O Irã é um país grande, mas ele está ali, o local é próximo de outros países ali daquela região, é próximo do Paquistão, e os ventos levam essa coisa do lixo, né, do que vai pelo ar, são para locais muito distantes e todo mundo ficaria em risco. Então, nós temos efetivamente uma segunda-feira grave. Né? A resposta do Irã é muito mais protocolar, de atacar ali o Catar, é uma coisa assim, olha, eu não deixei em branco, mas não é uma resposta efetivamente aos Estados Unidos. A resposta para os Estados Unidos ou para para o próprio Israel teria que ser muito mais profundo. E o caminho apontado, eu acho que é o caminho brasileiro. Né? E tem que voltar à mesa de negociação, não pode escalar mais do que já está escalado essa perspectiva aí de guerra. Né? O próprio presidente Trump já disse isso, que ele tem uma prática de negociar colocando sempre o bode na sala, né? Não lembro se você, não sei se você é do Nordeste, você deve saber bem o que significa, né? O cara coloca um bode na sala e aí depois vai negociar. Você acha que passa um pouco por aí, querido Arnóbio? Olha, duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: por exemplo, na guerra com o Afeganistão e depois a guerra contra o Iraque, as duas situações houve autorização do Congresso americano. Então, a deputada que está fazendo essas moções, ela tá correta. Né? Na guerra da Líbia, e os Estados Unidos usou ali na época era o Obama, ele usou de um artifício dizer que era uma intervenção militar não conduzida pelos Estados Unidos, mas pela OTAN. Eles só participaram. Eles não eram diretamente os Estados Unidos. No caso do Afeganistão, no ato patriótico número 1, eles permitiram, né, que foi em 2001, e depois na segunda invasão do Iraque, também foi através de autorização do Congresso americano. Essa intervenção, essa guerra ao Irã, né, que eles podem falar que é intervenção, tentar mudar o nome daquilo que na prática é guerra, né? É uma guerra. Essa coisa de colocar um problema, o bode, né, o fedor ali na sala para depois negociar, é uma técnica extremamente ruim do ponto de vista da diplomacia mundial, do ponto de vista daquilo que se espera do país que domina, né, as principais armas, eles têm a maior indústria. Né? Eu escrevi isso sobre essa questão, porque essa coisa está muito vinculada a business, a negócio. A indústria armamentista dos Estados Unidos, ela ganhou horrores de dinheiro com a intervenção no Afeganistão. Se você lembra, eles entraram no Afeganistão, em praticamente um mês de conflito ali, eles tomaram o poder, né, tomaram Cabul. Os talibãs era para jogar para fora os talibãs, tirar do poder, que as mulheres não iam usar mais burca, aquela coisa toda. 20 anos depois, eles saíram com o rabo entre as pernas, entregando o poder ao Talibã. Não, 20 anos. Mas nesses 20 anos, Dom, a indústria armamentista tomou do dinheiro público US$ 1 trilhão. Sim. Apenas naquela intervenção. No Iraque, Isso. se calcula também em torno de US$ 1 trilhão. Então, há negócios por trás disso. Não é só uma questão militar ou de desejos, né, desejos aí sombrios do Trump. E, assim,
entrando na tua questão também, eu acho que o Trump ele foi menos belicoso do que o Obama, que é um democrata. Sim. Obama fez o que o Obama fez durante o governo dele foi ele participou de várias guerras, de vários atentados e mortes. Então, assim, essa diferença é crucial, né? Não é tão grande. E lembro ainda que o Trump dizia que ele não precisaria invadir o Irã, ele mesmo, com a sua autoridade, ele faria a negociação, É quando ele isso. estava criticando o Joe O Obama. Biden, né? O E Biden. O Biden, é que o Biden, ele é um falcão, né? É um falcão ali, Sim. durante o governo Obama, para quem não sabe, o Joe Biden era o vice-presidente, e ele, junto com a Hillary Clinton, fazia o meio de campo com a indústria armamentista, né? Pentágono, toda essa Sim. parafernália de intervenções. Inclusive no Brasil, né? Com a Dilma, né? Eles Sim. espionaram, toda essa coisa. Então é preciso entender que ali há um consenso muito grande, né, entre republicanos e democratas. Mas alguns aspectos, o nível de racionalidade também, às vezes, tem que ter um certo controle. Não é o caso específico, porque eu vi a fala do Bill Clinton ontem. Ele fala, olha, os nossos amigos ali do Médio, né, ou seja, o Israel, devia pelo menos ter combinado com a gente essa intervenção no Irã. Isso não está certo. Ele diz isso explicitamente. Até esse povo belicoso percebe que eles cruzaram uma linha muito perigosa, que coloca o mundo em risco, coloca toda a humanidade em risco. E não existe essa coisa de colocar um bode na sala, porque havia uma negociação, havia Sim. todo um acordo costurado com o Irã, conduzido pelas Nações Unidas. Uma das exigências do Irã era que as sanções comerciais fossem baixadas para que eles não transformassem o enriquecimento em urânio em potência atômica, e sim potência para fins pacíficos, que outros países, o próprio Valério já falou Sim, isso, eu geração de não vou energia. repetir. Então é importante a gente localizar que essa coisa, do meu ponto de vista, esse consórcio da guerra suja, Estados Unidos e Israel, só favorece Israel, É favorece isso. plenamente Israel. Para os É próprios isso. Estados Unidos é uma situação ruim. Querido Arnóbio, eu queria pedir para a nossa produção colocar o endereço do site do Arnóbio aqui na nossa tarja, porque o Arnóbio escreveu sobre isso hoje. Aliás, quero te dar os parabéns, viu? Você está com uma capacidade de produção muito grande, viu? Está com a cabeça boa, centrado e produzindo bastante, viu, Arnóbio? Então eu quero colocar aqui, eu queria que você passasse o teu site, arnobiorocha.com, não é isso? É isso, né? .br, Tem o .com.br. BR, tá aqui, tá certinho aí na É. tela. arnobiorocha.com.br. Querido, quero dizer que você está em estado de alerta. Qualquer momento podemos entrar em contato para convocá-lo para nos ajudar a compreender a geopolítica e esse conflito. Hoje, a segunda-feira mais tensa que eu me lembro, quando você falou da invasão a Cuba, eu não tinha nascido ainda, então eu não estou, né, Nem nessa eu. daí. Foi em Nem eu. 63. Forte abraço, querido Arnóbio, Um uma grande excelente abraço. semana, na medida do possível. Obrigado, querido. 17 horas e Um abraço, irmão. 27, abração, e 27 minutos, não é isso?